Você já conheceu alguém que é um pouco bom demais? Tipo, eles elogiam tanto você que você começa a se perguntar se está sendo brincado? Bem, aqui está o negócio. Nem todos os sorrisos são amigáveis. E nem toda bondade vem do coração. Algumas pessoas são tão doces que lhe dão cáries, mas por baixo estão planejando algo mais pegajoso que o xarope. Hoje, estamos expondo a verdade sobre aquelas pessoas excessivamente legais e por que sua bondade pode estar escondendo algo um pouco sinistro. Aperte o cinto porque isso vai se tornar real. Eles são legais demais para serem reais. Vamos falar sobre as pessoas excessivamente legais, aquelas que fazem você pensar, uau, eles são tão doces, muito doce. Talvez seja porque eles são. Essas são as pessoas que aparecem com cupcakes, oferecem elogios não solicitados e parecem que estão fazendo um teste para o papel da pessoa mais bonita do mundo. Mas vamos ser honestos, ninguém é tão perfeito. Aqui está a parte controversa. Ser muito bom é frequentemente uma estratégia, não uma personalidade. Algumas pessoas usam a bondade falsa como uma máscara para cobrir suas intenções reais. É como um lobo em roupas de ovelha, exceto que as ovelhas estão distribuindo biscoitos e dizendo você é incrível. Deixe-me dar a você um exemplo da vida real. Ela regava suas plantas sem perguntar, deixava pequenas notas de agradecimento pelos menores favores e elogiou tudo por tudo. Oh, você é tão corajoso por cortar o cabelo tão curto que eu nunca poderia fazer isso. Espere, ela acabou de me insultar? No começo, pensei, uau, Karen é o melhor, mas então a verdade saiu. Acontece que Karen não estava sendo gentil da bondade de seu coração. Ela estava coletando favores como se fossem cartões Pokémon. Cada coisinha agradável que ela fazia com cordas presas, e essas cordas estavam firmemente amarradas ao seu pescoço. Se você não retornasse o favor, de repente estaria do lado ruim dela. E confie em mim, o lado ruim de Karen era pior do que nenhum lado. Aqui está onde fica mais profundo o mal. Nem sempre é óbvio. Ele não aparece com um forquinho e chifres. Muitas vezes se esconde atrás de um sorriso. É por isso que pessoas excessivamente legais podem ser tão perigosas. Eles o desarmaram com bondade, abaixam suas defesas e depois atacam quando você menos espera. Não se trata apenas de ser falso, é sobre controle. Eles usam a gentileza como uma ferramenta para manipular situações, para fazer você se sentir em débito ou obter sua confiança antes de lançar o script. O takeaway honesto: se a bondade de alguém se sentir forçada ou excessiva, não ignore esse sentimento. A bondade real é silenciosa, sem esforço e não exige nada em troca. Bondade falsa: isso é uma transação. Aqui está a parte jovial, é como alguém oferecendo uma rosquinha gratuita e depois pedindo seu filho primogênito como pagamento. Mas ei, eu te dei a rosquinha. Não obrigado, Karen. E olha, não estou dizendo que você deve lateralmente todos que sorriem para você. A maioria das pessoas é genuinamente gentil. Mas quando você começa a perceber padrões como elogios que parecem insultos ou favores de backhands que vêm com preços invisíveis, dê um passo atrás, proteja sua paz e lembre-se de que nem todos os sorrisos são amigáveis. Mensagem profunda: algumas pessoas não são gentis porque se preocupam com você. Eles são gentis porque se preocupam com o que podem obter de você. E quanto mais cedo você reconhecer isso, mais cedo poderá definir limites e se proteger da agenda oculta. 2. Eles estão obcecados com controle. Vamos nos aprofundar nas pessoas que só precisam estar no controle. Eles são gentis porque se preocupam com o que podem obter de você. E quanto mais cedo você reconhece isso, quanto mais cedo poderá definir limites e se proteger da agenda oculta. 2. Eles estão obcecados com controle. Vamos nos aprofundar nas pessoas que só precisam estar no controle de tudo, todos e todas as situações. No começo, eles podem parecer úteis, organizados ou até protetores. Você pode pensar, uau, eles realmente têm a vida juntos, mas passam um tempo suficiente ao redor deles, e você perceberá que a ajuda deles parece mais um estrangulamento. A organização deles faz fronteira com a ditadura e sua proteção é apenas uma maneira furtiva de assumir suas decisões. Aqui é onde fica picante. Os loucos por controle não são sobre ordem, eles são sobre dominação. Eles não querem melhorar as coisas, eles querem fazer as coisas deles.
E se nisso essas pessoas não suportam a ideia de não estar no comando, seja um projeto de trabalho, uma reunião de família, ou mesmo sua ordem de jantar. Já teve alguém que tentou consertar seu prato em um buffet? Não, não, você não quer isso, você deve conseguir isso. Com licença, você é meu nutricionista? Ou apenas incapaz de me deixar fazer minhas próprias escolhas? O que torna essas pessoas tão perigosas é o quão sutil elas podem ser. Eles geralmente não entram em uma sala gritando: "Estou no comando agora." Oh não, eles são mais inteligentes do que isso. Em vez disso, eles usam culpa, lisonja ou até medo de fazer ou entregar o controle de bom grado. Eles culpam você em conformidade. Estou apenas tentando ajudar. Lu, por que você está sendo tão difícil? Eles tocam a carta de especialistas, confie em mim. Já fiz isso 1 milhão de vezes. Eu sei o que é melhor. Eles criam medo do fracasso se você fizer do seu jeito. E não funciona. Não venha chorando para mim. Uma experiência pessoal. Deixe-me falar sobre essa pessoa que eu conhecia. Vamos chamá-la de Jéssica. Bom, Jéssica era a rainha do controle. Ela não estava apenas gerenciando sua vida. Ela estava tentando gerenciar a minha também. Se eu mencionei que estava pensando em tentar algo novo, ela iria entrar com: "Oh não, eu não faria isso se fosse você. Aqui está o que você deve fazer." Se eu tomasse uma decisão que ela não gostava, ela se esforçaria para prejudicar. Lá, uma vez, reservei uma viagem de fim de semana com alguns amigos, e Jéssica não foi convidada. A resposta dela? Ela tentou me convencer de que a viagem foi uma ideia terrível. E se o tempo estiver ruim? E se algo der errado? Você realmente deve repensar isso. Quando isso não funcionou, ela começou a organizar sua própria viagem no mesmo fim de semana e tentou me culpar a abandonar meus planos. O que quer? Quando finalmente a confrontei, ela agiu como se eu fosse irracional. Estou apenas cuidando de você? Motivo de freaks de controle clássico? Faça você se sente mal por querer autonomia. Aqui está a verdade honesta e desconfortável. As pessoas obcecadas pelo controle são profundamente inseguras. Eles temem o caos porque isso os lembra de quão pouco controle eles realmente têm ao longo da vida. Em vez de lidar com esse medo, eles o projetam em todos ao seu redor. Mas aqui está o problema: não importa quanto controle eles exerçam, nunca é suficiente. Por quê? Porque a vida não segue suas regras. As coisas dão errado. As pessoas fazem escolhas inesperadas e, em vez de se adaptar, eles dobram, tornando-se ainda mais controladores. É um ciclo vicioso. E se você estiver pego nele, você se sentirá sufocado. Estar em torno de um maníaco por controle é como jogar um jogo em que eles continuam mudando as regras. Na verdade, acabei de decidir que você precisa rolar 6 para avançar. É cansativo. E sejamos honestos, às vezes a obsessão deles com o controle é totalmente ridícula. Certa vez, vi alguém insistir em reorganizar uma foto em grupo 3 vezes porque a simetria se sentiu desligada. Realmente, é uma foto, não a Mona Lisa. Aqui está o take. Huawei, os malucos de controle geralmente disfarçam seu comportamento como cuidado. Estou apenas tentando ajudar. Eu sei o que é melhor para você. Se você apenas me ouvir, as coisas ficariam mais suaves. Mas os cuidados reais não roubam sua liberdade. Os cuidados reais suportam suas escolhas, mesmo que sejam diferentes do que alguém escolheria. Na próxima vez que você notar alguém tentando controlar, Lu, pergunte a si mesmo: eles estão me ajudando ou estão se ajudando a se sentir poderosos? E lembre-se, você tem o direito de dizer não. Você não precisa da permissão deles para viver sua vida. As pessoas obcecadas pelo controle sempre tentarão apertar o aperto, mas aqui está a ironia. Elas só têm tanto poder quanto você lhes dá. Não entregue as rédeas a alguém que nem consegue deixar de lado suas próprias inseguranças. O controle é o problema deles, não seu. Então respire fundo, defina seus limites e retire sua liberdade. Porque no final do dia, sua vida é sua para viver, não a deles para ditar. 3. Eles recebem crédito pelo seu sucesso. Vamos esclarecer uma coisa: quando você trabalha duro para alguma coisa, seja uma promoção, um projeto criativo, ou até mesmo descobrir como montar móveis da IKEA, seu sucesso é seu. Então, por que algumas pessoas se sentem com direito a arrebatar os holofotes e reivindicá-lo como seu?
É como se eles fossem alérgicos às palavras ótimo trabalho, você fez isso. Em vez disso, eles estão aqui como: ah, sim, nós trabalhamos tanto nisso. Aqui está a verdade controversa: as pessoas que roubam crédito não são apenas inseguras. Elas desrespeitam ativamente seu valor. Não é um mal-entendido ou uma falta de comunicação. É um movimento calculado. Eles querem as recompensas sem o esforço e pisarão em você para obtê-las. Os ladrões de crédito nem sempre são óbvios sobre isso. Alguns deles são mentores sutis. O jogador da equipe se move: oh, somos um time tão bom. Eu não poderia ter feito isso sem você. Tradução: você fez todo o trabalho, mas vou aproveitar a glória. A linha: eu inspirei você. Dei a eles a ideia, então é realmente um tipo de sucesso. Tradução: uma vez mencionei vagamente algo semelhante. Então, agora é a minha vitória também. O truque da história da reescrita: lembre-se de como eu o pressionei a fazer isso. Se não fosse para mim, isso não teria acontecido. Tradução: estou inventando coisas para roubar seu trovão. Oh, eu estive lá. Uma vez, durante um projeto de grupo na faculdade, investi horas para projetar uma apresentação. Fiquei acordado até tarde, pesquisando, organizando e tornando o perfeito. No dia da apresentação, um dos meus colegas de equipe, vamos chamar lá de Amanda, inicia a apresentação de slides com eu. Trabalhei muito nesse design. Espero que todos gostem. Espere, o quê? A contribuição de Amanda estava escolhendo muito a fonte, posso acrescentar. Mas aqui estava ela, reivindicando todo o crédito, enquanto eu estava lá atordoado, segurando minha raiva. Depois da aula, eu a confrontei. Você sabe o que ela disse? Oh, eu não pretendia levar todo o crédito. Achei que tudo bem, já que somos um time, uma equipe realmente. Então, porque parece que estou carregando a coisa toda nas minhas costas. Essa foi a minha primeira lição difícil de ladrões de crédito. Eles não se importam com justiça. Eles se preocupam com as aparências. Aqui está a verdade honesta e profunda: as pessoas que recebem crédito pelo seu sucesso geralmente são profundamente inseguras. Eles desejam validação, mas, em vez de ganhar lá, pegando o esforço de outra pessoa. É mais fácil roubar os holofotes do que intensificar e brilhar por conta própria. E você sabe o que é pior? Eles geralmente se safam disso. Por quê? Porque eles confiam no fato de que a maioria das pessoas é educada demais, humilde ou chocada demais para chamá-las. Quando alguém recebe crédito pelo seu trabalho duro, não é apenas frustrante, é desmoralizante. Pode fazer você duvidar de si mesmo. Estou exagerando? Talvez eles tenham ajudado mais do que eu lembro. Deixe-me parar com você ali. Você não é louco. Se você sente que alguém está roubando seu crédito, confie nesse instinto. Honestamente, lidar com essas pessoas é como ver alguém aparecer em um potluck com biscoitos comprados na loja e depois se gabar de como passaram horas assando. Oh, sério, Karen? Você os assou no carro no caminho aqui? Porque tenho certeza de que viu o preço ainda na caixa. Aqui está o que a sociedade não gosta de admitir muitas vezes: somos rápidos demais para recompensar a pessoa mais barulhenta da sala, em vez daquele que realmente fez o trabalho. Os ladrões de crédito prosperam porque você não sabe que se aprofundará, que você se aprofundará para que você não se sinta, que não se trata de que você não se dedica a que você não se sinta. Sucesso? Esse projeto sofreu muito esforço da minha parte. Mantenha os recibos, documente seu trabalho e e-mails, rascunhos, qualquer coisa que prove sua contribuição. Ponto. Dessa forma, se alguém tentar reescrever a história, você não tem os fatos. Você não é definido pelo crédito que recebe ou não. Seu trabalho duro, suas habilidades e suas realizações falam por si mesmas, mesmo que alguém tente gritar sobre elas. Na próxima vez que alguém receber crédito pelo seu sucesso, lembre-se: o roubo deles não os torna melhores. Isso apenas prova que eles não podem brilhar sem roubar a luz de outra pessoa, pois eles manipulam sem você perceber. Vamos falar sobre manipulação, a forma mais sorrateira de controle que existe. É sutil, é insidioso. Sobre eles, a próxima vez que alguém receber crédito pelo seu sucesso, lembre-se de que o roubo deles não os torna melhores. Isso prova que eles não podem brilhar sem roubar a luz de outra pessoa. Eles manipulam sem você perceber. Vamos falar sobre manipulação, a forma mais sorrateira de controle que existe. É sutil, é insidioso,
E na maioria das vezes, você nem percebe que isso está acontecendo até ficar até os joelhos na agenda de outra pessoa. Os manipuladores não estão agitando bandeiras vermelhas ou girando bigodes de vilão. Eles estão trabalhando nos bastidores, plantando sementes de dúvida, torcendo a narrativa e puxando cordas tão sutilmente que você não percebe até que seja tarde demais. Aqui está a verdade controversa: os manipuladores prosperam porque a sociedade nos ensina a duvidar de nossos próprios instintos. Somos instruídos a dar às pessoas o benefício da dúvida, para ver as coisas de sua perspectiva, e não ser tão sensível. Os manipuladores usam essa bondade contra nós, a armar nossa empatia para conseguir o que querem. A manipulação não é apenas mentir ou ser sorrateiro, trata-se de criar um ambiente emocional em que você começa a questionar seus próprios pensamentos, sentimentos e decisões. Aqui estão algumas táticas clássicas que os manipuladores usam. Gaslighting: eles fazem você duvidar da sua realidade. Eu nunca disse isso. Você está exagerando. Tem certeza de que está se lembrando disso corretamente? Tropping de culpa: eles fazem você se sentir mal por ter limites. Depois de tudo que eu fiz por você, você realmente vai dizer não? Tocando a vítima: eles viram o roteiro para se tornarem a parte ferida. Não acredito que você pensaria isso de mim. Pensei que estávamos mais perto do que isso. Falsa lisonja: eles o amotam apenas o suficiente para diminuir suas defesas. Você é tão inteligente. Ninguém mais poderia lidar com isso tão bem quanto você. Nunca esquecerei o tempo que tive um amigo que era um mestre manipulador. Vamos chamá-lo de Ryan. Ryan tinha essa capacidade incrível de fazer você se sentir como se lhe devia algo mesmo quando não. Ele se ofereceria para ajudar com pequenas tarefas, e semanas depois, ele lucrava nesses favores como se fossem moeda. Uma vez, confidei em Ryan sobre uma decisão difícil que estava enfrentando no trabalho. Em vez de oferecer apoio, ele plantou sutilmente dúvidas em minha mente: você tem certeza de que está pronto para essa promoção? Quero dizer, é muita responsabilidade. Eu simplesmente não quero que você fique sobrecarregado. Na época, pensei: uau, Ryan realmente se importa comigo. Mas, olhando para trás, percebi que ele estava minando minha confiança para me impedir de seguir em frente. Porque se eu tivesse sucesso, eu me dependia que não me dependia de 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 que estava dependente de que eu não me dependia, o que não foi bem sucedido. Porque eles sabem explorar suas fraquezas. Continua a mover suas peças quando você está olhando para minha rainha há um segundo, ou melhor ainda, é como estar em um show de mágica em que o mágico continua insistindo nada nas minhas mangas, enquanto distrai com uma mão e puxa um coelho do outro. Exceto neste caso, o coelho é sua dignidade e está desaparecendo rapidamente. Aqui é onde fica complicado. A sociedade geralmente recompensa manipuladores. Eles são os faladores suaves, os encantadores, os que fazem as coisas. As pessoas admiram sua capacidade de navegar em situações complexas, sem perceber que suas habilidades são apenas manipulações de velado. E não vamos ignorar o duplo padrão quando os manipuladores são bem-sucedidos. Eles são chamados de conhecimento ou estratégico. Mas quando alguém os chama, de repente essa pessoa é difícil, paranoica ou muito sensível. Então, como você se protege dos manipuladores? Confie no seu intestino. Se algo parece desligado, provavelmente é. Os manipuladores prosperam com sua hesitação, então não adivinhe seus instintos. Procure padrões. Um comentário obscuro pode ser uma coincidência, mas um comportamento consistente. A manipulação. Defina limites claros. Os manipuladores odeiam limites porque limitam seu controle. No momento em que você os aplica, você verá suas verdadeiras cores. Chame-os com cuidado. Não deixe que eles se afastem da responsabilidade. Use uma linguagem clara e direta. Percebi que você disse X, mas o que eu experimentei foi clapado. Podemos esclarecer: a manipulação não é apenas um comportamento, é uma violação de confiança. Isso corroía sua confiança, seus relacionamentos e seu senso de si. A parte mais assustadora: os manipuladores raramente sentem remorso. Para eles não é certo ou errado, é sobre ganhar. Mas aqui está a coisa: os manipuladores só têm poder sobre você se você os deixar.
Depois de reconhecer as táticas deles, você tira a capacidade deles de controlá-lo. Pode parecer desconfortável ou até assustador enfrentá-los, mas recuperar sua voz e sua agência vale a pena. Os manipuladores querem que você se sinta pequeno para que possam se sentir grandes. Não dê a eles essa satisfação. Você é mais inteligente, mais forte e mais capaz do que eles querem que você acredite. Lembre-se, a manipulação deles diz mais sobre suas falhas do que nunca sobre a sua. Portanto, defina esses limites. Confie em si mesmo e nunca deixe ninguém fazer você duvidar do seu próprio valor. 5. Eles nunca se desculpam. Vamos falar sobre a única coisa que algumas pessoas parecem fisicamente incapazes de fazer: dizer "sinto muito". Você pensaria que as palavras são feitas de lava derretida da maneira que as evitam. Mas vamos ficar claros: recusar se desculpar não é apenas uma peculiaridade de personalidade. É um movimento de poder. É a maneira deles de dizer: estou acima da responsabilidade. E, honestamente, essa é uma das maiores bandeiras vermelhas do mercado. Aqui está a verdade controversa: as pessoas que nunca se desculpam não são apenas teimosas, elas são perigosas. Por quê? Porque eles estão dizendo a você alto e claro que seus sentimentos, seus limites e até o respeito básico não importam para eles. As pessoas que se recusam a se desculpar geralmente veem isso como um sinal de fraqueza. Para eles, admitir que está errado é equivalente a entregar o controle. Eles pensam: se eu digo que sinto muito, perco meu poder. Mas aqui está a reviravolta: a verdadeira força está em humildade. É preciso coragem para possuir seus erros e cometer as pazes. A recusa em se desculpar não é força, é o ego frágil vestido como orgulho. Os não-apólogos têm todo um kit de ferramentas e táticas para evitar a responsabilidade e o pedido de desculpas não apology. Lamento que você se sinta assim. Tradução: seus sentimentos são o problema, não minhas ações. A dança da negação: eu nem fiz nada de errado. Tradução: nenhuma responsabilidade assumida. Responsabilidade: o pedido de desculpas não apology. Sinto muito que você se sinta assim. Tradução: seus sentimentos são o problema, não minhas ações. A mudança de culpa: se você não tivesse feito X, eu não teria reagido assim. Tradução: é sua culpa que eu agi mal. A dança da negação: eu nem fiz nada de errado. Tradução: realidade: nunca ouvi falar dela. O tratamento silencioso: eles apenas fantasmam a questão completamente, esperando que você o solte. Certa vez, trabalhei com alguém, vamos chamá-lo de Steve. Steve era o tipo de cara que iria passar por conversas, descartar as ideias de outras pessoas e cometer erros que causavam caos para todos. Uma vez, ele estragou completamente um prazo para o projeto, ignorando os principais detalhes, e resultou em toda a equipe ficar até tarde para consertar. Em vez disso, ele disse: bem, se todos tivessem sido mais claros sobre seus papéis, isso não teria acontecido. Com licença, estávamos todos claros, exceto você, Steve. A pior parte: a recusa de Steve em se desculpar criou o ressentimento na equipe. Com o tempo, as pessoas pararam de confiar nele. Por quê? Porque se alguém não consegue reconhecer seus erros, como pode crescer? Como você pode se sentir seguro em torno deles? Aqui está a verdade: as pessoas que nunca se desculpam geralmente têm pavor de vulnerabilidade. Para eles, dizer "me desculpe" parece admitir que eles são falhos, e isso assusta deles. Em vez de abraçar sua humanidade, eles dobram seu orgulho, fingindo que são perfeitos, deixando destroços emocionais em seu rastro. Mas não vamos sugar: alguns não apologizadores não são inseguros, eles são apenas egoístas. Eles realmente não se importam em acertar as coisas porque, em seu mundo, seus sentimentos são irrelevantes. Estar perto de alguém que nunca se desculpa é como jogar um jogo de monopólio, onde se recusa a pagar aluguel. Você diz: o que você quer dizer com "eu aterrissei em sua propriedade"? Eles respondem: não é assim que eu vejo. Enquanto isso, você está sentado lá com sua pilha de dinheiro falso, imaginando como você concordou com esse absurdo. Ou melhor ainda, eles são como o garoto no playground que joga a bola no seu rosto e depois diz: bem, você não deveria estar lá. Sério, quem criou essas pessoas? Vamos mexer um pouco a panela. A sociedade geralmente recompensa o comportamento não apologético como aceitável. E então, nos perguntamos por que relacionamentos
locais de trabalho e comunidades desmoronam. Lidar com alguém que se recusa a se desculpar pode ser enlouquecedor. Mas aqui está como proteger sua paz. Pare de esperar um pedido de desculpas. Algumas pessoas nunca vão dizer desculpas, e esperando por isso apenas lhes dá mais poder sobre suas emoções. Defina limites claros. Deixe-o saber que seu comportamento não deslizará. Diga: eu me respeito o suficiente para não tolerar isso. Não jogue o jogo deles. As pessoas não apologéticas mudam emocionalmente a culpa. Fique calmo e siga os fatos. Concentre-se em ações, não palavras. Se eles não se desculparem, observe como eles se comportam. Eles estão fazendo um esforço para melhorar ou estão dobrando o mau comportamento? Recusar-se a se desculpar não é apenas evitar a culpa. Trata-se de se recusar a se conectar. Desculpas são pontes que curam os relacionamentos, restauram a confiança e mostram que você valoriza os sentimentos da outra pessoa. Quando alguém se recusa a se desculpar, está essencialmente dizendo: não me importo o suficiente para consertar isso. Mas aqui está a parte empoderadora. Você não precisa de desculpas para seguir em frente. Você pode reconhecer a irregularidade deles, aprender com ele e deixá-lo ir sem a permissão deles. Tudo bem, pessoal. Chegamos ao fim deste mergulho profundo para avistar aquelas características tóxicas sorrateiras que podem se esconder bem sob nossos narizes. Se algum desses pontos atingiu você, talvez você tenha reconhecido um colega de trabalho, um amigo ou mesmo um membro da família. Faça um fôlego profundo. Você não está sozinho e agora tem a visão de navegar nessas situações complicadas. Aqui está o grande argumento: a vida é muito curta para permitir que as pessoas tóxicas aluguem espaço em sua mente. Sejam manipuladores, ladrões de crédito ou maníacos sem desculpas do ego. O comportamento deles diz mais sobre eles do que nunca. O que mais importa é como você responde. Você os deixa puxá-lo para o caos deles? Ou você se levanta acima, estabelece limites e protege sua paz? Alerta de spoiler. Sempre escolha o último ponto. Eu sei em primeira mão o quão difícil pode ser lidar com pessoas assim. É frustrante, drenado e às vezes até de partir o coração. Especialmente quando é alguém com quem você se importa. Mas aqui está o que aprendi: você não pode alterar luz, mas pode alterar quanto acesso eles têm para você. Você tem o poder de não dizer mais, para desenhar essa linha, para ir embora, se for necessário. E confie em mim, ir embora não é fraco, é uma das coisas mais fortes que você pode fazer, porque valorizar seu tempo, energia e saúde mental nunca é um ato egoísta, é um ato de autorrespeito. O mundo está cheio de pessoas incríveis, gentis e solidárias. Pessoas que celebrarão suas vitórias sem tentar receber crédito, que terão seus erros e genuinamente se desculparão, e que nunca o manipularão para questionar seu valor. Quando você encontrar essas joias, segure-o. Eles são os que tornam a vida bonita. Mas para os outros, aqueles que drenam sua energia e fazem você adivinhar, deixe-os ir, porque aqui está a verdade: sua paz, seu crescimento e sua felicidade são muito mais valiosos do que manter as pessoas tóxicas em sua vida. Agora, se este vídeo ressoou com você, quero ouvir de você. Você já lidou com pessoas assim antes? Como você lidou com isso? Deixe suas histórias nos comentários abaixo. Sua experiência pode ser o momento da lâmpada que alguém precisa para ver sua própria situação claramente. E ei, se você tem um truque para lidar com esses tipos, compartilhe isso também. Antes de ir, aperte esse botão como e se inscreva em busca mais honesta e não filtrada como essa. E não se esqueça de ativar as notificações para que você nunca perca um novo vídeo. Juntos, estamos construindo uma comunidade de pessoas que valorizam a honestidade, o crescimento e uma boa risada, mesmo quando estamos falando de tópicos difíceis. Você merece uma vida cheia de amor, respeito e autenticidade. Nunca deixe ninguém fazer você sentir que está pedindo muito, querendo o mínimo no bondade e decência. Então, até a próxima vez, mantenha-se forte, mantenha-se afiado. E o mais importante, fique sem desculpas você. Vejo você no próximo vídeo.